Irmão, no dia do pastor eu vou falar de mim. Ou de nós, né, da nossa relação, um pouquinho. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 23. Está aqui em cima, sempre. O Salmo 23 é conhecido como Salmo do Pastor. Evidentemente que Davi não fala do pastor homem. Davi era pastor de ovelhas, literalmente. Então ele conhecia a relação de pastor e ovelha. Essa palavra pastor, ela é na verdade não é um título, significa ternura, né? Pastor que a gente conhece no mundo onde a perspectiva é rural, é aquele homem que cuida daquele bichinho quadrúpede, frágil, gentil, presa aos dentes dos lobos. E aí Jesus pega essa figura emprestada da relação do pastor e da ovelhazinha e usa para identificar aquele que ele põe sobre a sua igreja para cuidar das suas ovelhas. Então é uma analogia que Jesus faz. Muitas vezes nós não sabemos desenvolver o papel da ovelha e do pastor, porque a gente esquece que o pastor da igreja de Jesus não cuida de bicho, cuida de seres humanos independentes, racionalmente capazes, que têm a mesma capacidade do pastor, algumas, não poucas, mais capacidade intelectiva do que o pastor, maior capacidade emocional do que o pastor. Então, a relação daquele pastor com o animalzinho quadrúpede e o pastor de uma igreja com a ovelha da igreja não são tão similares assim, porque o pastor não tem todo o poder sobre o rebanho como tem o pastor rural, e nem o rebanho é tão dependente do pastor como aquele bichinho do contexto rural. Então, cabe fazer algumas considerações sobre essa relação pastor-ovelha. Aí, nesse Salmo de número 23, onde Jesus é o pastor, eu queria compartilhar com vocês alguma coisa sobre a relação do pastor e sua igreja, e em duas perspectivas. O que eu acho, como pastor, que uma ovelha deve esperar de seu pastor, o que uma ovelha deve exigir de seu pastor, o que uma ovelha deve, olhando para o pastor, imaginar receber dele, na minha perspectiva. Depois, eu vou compartilhar com vocês o que eu acredito um pastor deve esperar do seu rebanho, um pastor deve esperar da sua ovelha, e a gente então tenta chegar aí num denominador comum. Vamos ao Salmo de número 23, que é um salmo que a gente conhece bem, mesmo assentado a gente lê. O texto diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, meu cálice transborda. E ele termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, esse salmo fala da relação do pastor e da ovelha. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiro, o que a ovelha, acredito, deve esperar do pastor. O que você, membro desse rebanho, acredito eu, deveria esperar do Neil Barreto, para que a gente entenda. A primeira coisa que eu acho que a igreja deve esperar do seu pastor: suprimento. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Bom, o pasto é onde se alimenta a ovelha. Então, quando o salmista fala de um pastor que não lhe deixa faltar nada, primeira coisa a respeito da qual se refere esse pastor, essa ovelha que chama a Deus de pastor, ele me faz repousar em verdes pastos, ou seja, em alimento saudável. O bom pastor não me alimenta com palha, com alimento que me enche
mas não me alimenta. Porque se você comer muita palha, você vai ficar cheio. Mas barriga cheia não significa bom alimento. Eu posso ter comido muito sem ter me alimentado. E eu posso ter me alimentado muito bem e ter comido pouco. Então, o bom alimento, ele não vem pela quantidade, ele vem pela qualidade. A gente sabe muito bem que nós vivemos num tempo, aqui no Ocidente, onde a crise do ser humano é para emagrecer. Lá para a África é se eu vou comer. Aqui a gente está lutando. Como é que eu faço para parar de comer? Lá a pergunta é, será que eu como hoje? Então, vivemos num tempo onde, biologicamente, nós estamos engordando cada vez mais. O país hoje é um país obeso, não é? E a gente está lutando para emagrecer. E eu já falei, por que a gente não emagrece? Qualquer um sabe, não sabe? Por que a gente não emagrece? Porque a gente come? Não ouvi. A gente come muito, não é? Aí você fala, poxa, eu estou querendo emagrecer, não consigo parar de emagrecer. É muito simples parar de emagrecer. É só parar de comer? Muito. E por que não emagrece? Porque não consegue parar de comer? Muito. E nós já aprendemos que o que engorda não é a comida em si. O que engorda é o prazer que a comida dá, não é? Por exemplo, já falei sobre isso aqui, não vou me aprofundar nisso. Você vai lá no almoço, daqui a pouquinho, meio-dia, vai no self-service. Se você botar 150 gramas de comida, dependendo da comida que você botou, você comeu 150 gramas, está absolutamente bem alimentado. Só que aquela comida é muito gostosa, você, ao invés de botar 150 gramas, bota quanto? 1 quilo. Aí o que acontece? Olha só. Quando você come 150 gramas, você já comeu o que você precisa para ter saúde. Podia parar ali, porque você já está alimentado. Só que aos 150 gramas você não para. Por quê? Porque ainda tem necessidade de comer? Não, porque tem olho grande. É o prazer. Se come só o que precisa, não tem ninguém gordo. Mas o prazer que a comida dá, engorda todo mundo. Até um ponto é necessidade. Depois desse ponto é glutonaria mesmo. Comemos muito e adoecemos. Porque barriga cheia não é sinônimo de saúde. Gordura não é sinônimo de saúde. Então, quando o texto diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos, ele está dizendo, o meu pastor, ele me dá um alimento que me é saudável. O que é o alimento? O alimento é aquilo que possibilita tudo. Já falei sobre isso aqui em outra perspectiva. O que é o alimento? O alimento é aquilo que me capacita para trabalhar. O alimento é aquilo que me capacita para dormir. O alimento é aquilo que me capacita para me divertir. O alimento me capacita para adorar. O alimento nos capacita para ser. Todos nós somos porque nos alimentamos. Tudo depende da nossa alimentação. Sem o alimento, não há a menor condição sequer de repousar. É sobre o alimento que tudo existe. Então, muitos dos nossos problemas são problemas em nós só porque nós estamos mal alimentados. Quando a gente fala de alimento espiritual, eu uso a mesma figura. Grande parte do povo de Deus vive problemas dos quais não se livra muito, nunca. Por quê? Porque o alimento que tem recebido na vida, espiritualmente falando, não é alimento que o capacite para vencer problemas. Nós vivemos de um alimento palha, que mexe com o nosso biológico, nos arrepia, nos dá a sensação de que nós estamos sendo alimentados pelo poder de Deus, mas é um alimento que não me capacita para a vida, não me capacita para os antagonismos do dia a dia, não me capacita para me tornar um bom gestor de mim mesmo. Então, quando a gente pensa a figura pastoral, o que eu acho? Que o meu papel como pastor é dar a você o melhor alimento possível. Que cada vez que nós estejamos reunidos, nós saímos daqui na certeza de que Deus falou comigo e falou comigo algo que eu posso praticar na vida já ao final desse culto no nome de Jesus. É uma palavra que me faz pensar, é uma palavra que me coloca diante de mim. É uma palavra que me capacita para viver o examine-se, pois o homem a si mesmo. Que nós saiamos dessa forma perversa de ser, onde está todo mundo examinando a vida do outro, todo mundo se metendo na vida do outro, todo mundo opinando na vida do outro, ninguém cuidando da própria vida. O que acontece? A gente está tentando cuidar da vida alheia e a nossa vida está se embaraçando.
Porque falta alimento sólido, falta alimento que gere em nós conhecimento. E quando a gente fala do valor do alimento, a gente fala de um alimento que, portanto, possibilita, primeiro, longevidade. Um alimento que me capacita para navegar nesse mar impetuoso sem correr o risco que correu Pedro de afundar nesse mar que afoga, que sufoca e que tem matado tanta gente muito antes da morte chegar. Um alimento que renova as nossas forças, que nos cura, que porque é a palavra que gera fé, que vence o mundo, nos salva, nos capacita. Então, quando você olha daí para cá para o seu pastor, o que eu acho você deve exigir do seu pastor, que meu pastor, toda vez que esteja no meio do rebanho para alimentar o rebanho, dê ao rebanho um pasto verde, que dê um pasto que me faça sair daqui na certeza de que eu estou bem alimentado. E o que eu creio no nome de Jesus, a gente vê eu vou pregar sobre isso logo mais. Eu acho que saiu essa semana o novo mapa da violência no Brasil relativo a 2017. E eu vou falar um pouquinho sobre esse mapa no Sermão da Noite. Eu acho que como religião cristã no Brasil nós fracassamos, nós falhamos na prática da nossa religião, porque nós nos tornamos uma religião muito controladora, ou uma religião muito permissiva, ou nós nos tornamos uma religião muito castradora, ou nós nos tornamos uma religião que preparou gente para si e não para o mundo, que é marcada por proibições, e a gente acredita que o ministério é eficaz quando ele constrói cercas. Eu já falei sobre isso aqui no outro dia do pastor. Para mim, pastorear não é construir cercas e proibir as ovelhas de. Para mim, pastorear é acabar com as cercas e ensinar a ir com integridade. Porque o que prende uma ovelha no pasto não é a cerca, é o alimento. Então, se o alimento for verde, a ovelha não se dispersa. Então, há muita gente que quer manter a ovelha no rebanho, mas construindo cercas. Não, eu não creio em cercas. Eu não creio em exercício de poder no Evangelho. Entrou poder, não é mais voluntário, o Evangelho saiu. Então, acho que o Evangelho continua dizendo todas as coisas me são lícitas, mas o Evangelho me capacita para entender que nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas o Evangelho me diz, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu posso fazer o que quiser, mas eu sou livre também para fazer o que não quiser, porque eu estou preparado no Evangelho para isso. Então, o Evangelho, céu para o Senhor, aplauda forte. O Evangelho não é que o Evangelho que me proíbe, aqui proíbe aqui, você não pode. Eu estava vindo num voo essa semana, estava lendo uma igreja de Mato Grosso do Sul, disse que eles adotaram, por direção de Deus, voltar ao início de como aquela denominação apareceu no Brasil. Então, eles publicaram lá na convenção toda. De novo, mulheres estão proibidas de cortar cabelo. Mulheres estão proibidas de pintar a unha. Mulheres estão proibidas de usar calça comprida. Mulheres estão proibidas de se depilar. Mulheres não tal. Homens não podem ter cabelo grande. Não podem ter cabelo encaracolado. Homens não podem brinco. Homens não podem tatuagem. Homens têm que vir ao culto de terno e gravata. E aí a convenção no Mato Grosso do Sul entrou em colapso. Como que nós vamos viver assim no século XXI? Estamos voltando para o século XVI. Está uma brigalhada danada, porque eles disseram, nós acreditamos que a forma como a gente se postura no mundo revela o que Deus é para nós. Eu falei, poxa, eu posso estar de terno e gravata, eu posso estar sem tatuagem nenhuma, eu posso estar sem barba, eu posso estar com cabelo reco, eu posso estar padrão. Mas se eu não estiver preparado para o dia a dia, e no lugar onde Deus me planta, sinalizar o reino, ser um caminho de Deus para alcançar o necessitado, se da minha boca não sai uma palavra de graça, se eu sou um ser humano inútil, se a minha palavra é sempre no sentido de jogar alguém para o inferno, se a minha fé é repelente e não atraente, esse evangelho pode ser o evangelho de qualquer um, menos o evangelho de Jesus Cristo. Porque no evangelho de Jesus Cristo, eu sou capacitado como ser humano para trafegar no meio dos seres humanos desumanos, mostrando para eles como um humano restaurado por Jesus é. Então nós nos tornamos um ser humano que vive uma fé não repelente, mas atraente. A gente não é marcado pelo comportamentalismo e nem pela indumentária, mas pela competência, irmão, em ser. Pela pertinência da vida.
Então, o que se exige de um pastor? Se exige suprimento, se exige alimento. O que mais eu acho que uma ovelha deve esperar do seu pastor? Versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça. Ou seja, eu espero do meu pastor diretriz. Guia-me. Guia-me nas veredas da justiça. Portanto, o pastor não é aquele que carrega a ovelha. É aquele que guia a ovelha. Ele não vive a vida da ovelha. Ele traz luz para que a ovelha viva a própria vida. Ele mostra caminhos. Põe aí painel João 10, que você que é membro de Betânia conhece muito bem. João 10, eu não tinha passado isso para vocês, mas estou colocando agora. Para a gente pensar. João 10, falei sobre isso outro dia, preguei sobre isso outro dia. Versículos 1 em diante diz, em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Então nós aprendemos aquele sermão. O ladrão e salteador, aquele que veio matar, roubar e destruir, ele não entrou pela porta do rebanho, subiu por outra parte, mas ele está no meio do rebanho. Então dentro da igreja tem ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então o pastor das ovelhas também está dentro do rebanho. Então o rebanho de Deus é um lugar onde eu posso me encontrar, é onde também eu posso me perder. Porque lá estão o pastor e o ladrão. Agora, quando é o pastor, diz o versículo 3, a este, o porteiro abre a porta e as ovelhas, olha só, ouvem a sua voz. Ele chama pelo seu nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Então, a relação do pastor e da ovelha é de fala e audição. E diz que o pastor que entrou no rebanho não mantém o rebanho no rebanho lutando contra o ladrão para pô-lo para fora. Não. O texto diz que o pastor entra no rebanho e leva as ovelhas para fora do rebanho. Ou seja, o ladrão fica no redil. Quem sai somos nós. O que o texto está dizendo? Se eu fico dentro do redil, não sou preparado para viver do lado de fora, se eu não tenho direção da palavra para ser de Deus do lado de fora, eu vivo e convivo no rebanho, sendo influenciado pelo ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Então é mais fácil eu me perder sendo inútil no rebanho do que sendo preparado no rebanho para ser útil fora dele. Então o que eu espero do meu pastor? Diretriz. Me ensina a ser de Deus no mundo. O que a palavra diz sobre o meu papel no mundo, pastor? O que a Bíblia fala como meu papel como esposa, como marido, como cidadão, como patrão, como empregado? Como que eu devo me posturar no mundo para que eu sinalize o reino de Deus? Essa é a direção que o pastor deve dar. Então o pastor não é um carregador, ele é um apontador de caminho. E o texto diz, guia-me pelas veredas da justiça. Veredas são caminhos, né? E está lá no plural. Isto pressupõe a possibilidade de nos perdermos num caminho errado e pressupõe também a necessidade de, porque há muitos caminhos, eu tenho a capacidade de discernir qual que vale a pena e qual que não vale a pena. E o Evangelho faz exatamente isso com a gente. Eu sei que existem muitos caminhos, os que muitas vezes, aparentemente, eu acredito seja bom, mas me conduz à morte. Então, se eu não sei para onde caminhar, antes de caminhar eu tenho que refletir. Então, a nossa caminhada no mundo é reflexiva. Nós não somos um barco à deriva no mar da vida. Nós somos uma pequena embarcação, mas que está a comando do timoneiro, irmão. A gente sabe de onde veio e sabe que porque Jesus está no barco, a gente sabe também onde vai chegar no nome de Jesus. Ele guia. Ele não me carrega no colo, ele não é meu burro de carga. O pastor me guia. Há muitos perigos no caminho e estar perdido neles pode ser fatal, né? É como a gente aprende com o filho pródigo. O filho pródigo é aquele moleque que chegou aos 18, já preguei aqui 1000 vezes sobre ele, e disse, coroa, já sei tudo, não quero mais saber do senhor, não me venha querer me dar ordem, não venha querer me dar conselho, eu não preciso mais, já estou pronto e estou vazando. E ele vazou. Só que ele foi parar onde? Num chiqueiro de porco, vivendo uma porcaria de vida. E só pôde aprender com a dor. Eu acho que a dor é a nossa melhor escola, mas eu acho que a gente não precisa esperar a dor chegar para aprender, né, cara?
Infelizmente, a maioria dos seres humanos só aprendem quando perderam tudo, quando já estragaram a vida toda. E como Deus tem no seu amor um poder maior do que o pecado de matar, o amor tem a capacidade de restaurar. O problema é que quando a gente é aprendiz só no campo da dor, a gente, quando é curado, traz muitas cicatrizes e muitas vezes nós trazemos sequelas que vão dificultar a nossa jornada futura, né? A gente pode trazer um manquejar na perna, na alma, a gente pode voltar de lá surdo, a gente pode voltar de lá com alguma deficiência e a gente vai caminhar de uma forma muito aquém daquela que se nós caminharíamos se a gente tivesse sido bom aluno, ou seja, tivesse aprendido antes da dor chegar. Eu acho que a figura do pastor no rebanho tem essa de dar diretriz. O pastor é aquele que ajuda o rebanho a amadurecer, se tornar alguém que seja gestor da própria vida, como tem de que te faça ser alguém que não dependa de ninguém para ser e fazer o que você faz na vida. Eu sou absolutamente contra esse tipo de evangelho que faz de vocês totalmente dependente do pastor. Cara, é como eu ouvi outro dia, né? Um casal está aqui sentado, por acaso, me ouvindo nesse instante, que foi disciplinado porque teve uma reunião de líderes, e naquela noite da reunião de líderes eles estavam fazendo 26 anos de casado, 25 anos de casado. Boda de? 25 é boda de? Prata. 25 anos. Irmão, 25 anos de casamento hoje, comemora-se ou não? Tem que comemorar, né, irmão? Fala a verdade. Num tempo de falência relacional, um casal que chegou aos 25 fala assim, pô, meu amor, vamos sair hoje, vamos jantar junto hoje, vamos tomar uma Coca-Cola com limão, né? Vamos dormir fora hoje, no carro, alguma coisa assim, né? Então, pô, vamos tirar uma onda, a gente não faz isso há tanto tempo. Aí o casal vai celebrar, quando volta, o casal foi disciplinado, perdeu o cargo. Por quê? Não pediu ao pastor permissão para ir. Aí eu falo, meu Deus do céu, Jesus, eu devo ser ruim demais, porque se eu acho um pastor desse, fala, ô seu jumento, se tu tem um casal que está feliz, dá glória a Deus, porque a tua igreja depende da felicidade desse casal, pô. Disciplina o casal que está um batendo no outro aí, pô. Que não é amigo, que não é parceiro, que só tem endereço em comum. Agora, um casal que se ama, quer comemorar o casamento de 25 anos, porque tem reunião de líder e algumas religiões que reunião não tem nada para tratar, é só encheção de saco. O casal falta, o cara é disciplinado. Pensa num negócio desse, irmão. Irmão, você não tem que dar satisfação ao pastor de nada se não quiser. Porque eu acredito que se você é ovelha, porque ouve a palavra que sai da boca do seu pastor, você está preparado para dar sentido à sua própria existência. E se você está cuidando da sua casa, principalmente, eu digo para você, vá em paz, irmão. Que Deus abençoe a tua casa. Eu quero que você morra velhinho com a tua velha, com o teu velho. Quero que você veja seus filhos em sujeição. Eu quero que você chegue no final e diga assim, valeu a pena. E você vai ver que foi produto do evangelho que te guiou. Evangelho é isso, né? Então, o que a gente espera do pastor? Diretriz. Para refletir. Por exemplo, você que é ovelha. Hoje nós temos no Brasil um rebanho de ovelhas sem pastor, né? Eu não preciso de pastor, não dou satisfação para ninguém, eu respeito. Eu não entendo ovelha que é membro sem corpo, né? Eu não consigo entender um membro de um corpo que não se submete a outros membros, mas eu respeito. Então nós vemos gente que se diz madura a beça e como filho pródigo não quer dar satisfação para absolutamente ninguém. Vamos imaginar que este seja você. Eu perguntaria para você assim, numa manhã como essa, de onde você tirou a ideia de que é tão maduro assim? Você que se acha assim, a cereja do bolo, por exemplo, o intelectualzão gospel do Brasil. Assim que está envolvido com causas de minorias e tal, e você se acha nisso, mexe com o nosso ego pra caramba. Quando a gente está envolvido em causas dos menos favorecidos, a gente tem a sensação de que a gente é assim, quase um Gandhi moderno e tal. Mas quando sai dali, vai pecar com a namorada e essas coisas todas. Você que agora só acusa o pecado estrutural, não mais o pessoal. Né? Pecado é só o do Estado, pecado é só o do país, pecado é só o do governo, mas o teu
já não conta mais para você, já não é mais pecado. Você já pode fazer o que quiser, porque você amadureceu. De onde você tirou a ideia que você é tão maduro? De onde vem a tua maduridade? Responda para você de fato, de verdade. Quanto tempo você passa por dia com a palavra? Quanto tempo de oração você gasta por semana diante de Deus? Quanto tempo você vive contemplação espiritual? Quanto tempo Deus, que você acha que te amadureceu tanto, tem de você e ouvindo da sua boca: Deus, eu estou aqui, esse tempo é absolutamente teu. Não estou me dividindo com mais nada, nem ninguém, nem coisa alguma. Eu e você, você e eu, nós dois. Não tenho nada a te dizer, Pai, senão só obrigado. Eu estou à sua disposição para que tu te reveles, para que tu te manifestes. Quantas vezes você faz isso por dia, por semana, por mês, por ano? Bom, acredito que 99% dos crentes não fazem isso nem uma vez por ano. De onde você acha que veio a maturidade que você diz ter? Talvez ela seja uma farsa, né? Porque quando a gente fala de evangelho, a gente fala de um discipulado que não vem de ajuntamentos, a gente fala de discipulados que não vem de retiros, a gente fala de um discipulado que vem de uma caminhada cotidiana com o nosso discipulador, com o nosso pastor, que é ele. É uma jornada que é desenvolvida na perspectiva de que tem consciência de que os olhos do Senhor estão em todo lugar, de que não há lugar algum que diante dos olhos deles eu esteja blindado. Ou seja, onde eu vá, os olhos do Senhor estão sobre mim. O que eu faço, eu sei que os olhos do Senhor estão sobre mim. E quando a gente tem essa perspectiva numa relação de amor, a gente conduz a vida de tal forma que a gente extrai do lado de Deus: tu és meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Então hoje nós vivemos, irmãos, uma realidade brasileira onde o discurso é muito maior do que o testemunho, onde a verborragia é muito maior do que a interação, onde a gente vê muita fala, muito discurso, muita publicação, mas pouco testemunho pessoal. Por quê, irmão? Porque a gente tem pouca diretriz, a gente fala muito e ouve pouco. Eu sou filho de um homem chamado Adão Barreto. Meu pai não falava. Eu não falo, imagina meu pai. Meu pai, ele só diz o seguinte: ó, você tem 2 ouvidos e uma boca. Ouve o dobro do que fala. Só fala quando te perguntarem. Chama todo mundo, se é mais velho que você, de senhor e de senhora. Respeite. Essas palavras, ouve o dobro do que você fala, elas calam em mim assim como uma bomba atômica dentro de mim. Só abra a boca se te perguntarem, se pedirem, mas ouça, seja um analista, observador, analise tudo, retende o que é bom, a parte do mal. Eu acho que é só desenvolvendo a capacidade de escuta que a gente consegue, irmão, desenvolver a capacidade de reflexão e dar diretriz para a nossa vida. Eu acredito que o papel de um pastor é dar diretriz. Ele me guia, ele me mostra, ele me faz pensar, ele me confronta, ele me coloca em choque entre o que eu penso de mim e o que eu sou de fato. Eu fico muito feliz quando pessoas vêm aqui me ouvir e saem daqui com muita raiva de mim. Por que está com raiva de mim? Não tive com você nem 2 minutos, não sentei do teu lado, não pisei no teu pé. Eu não te xinguei. Agora, alguma coisa que você ouviu virou antagonismo àquilo que você pensava. E aí, no confronto de ideias, parece que o meu argumento foi mais forte. Então, a gente não sabe perder, não é? A gente criou alguns adágios dos derrotados, né? O que importa é competir. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? O que importa é competir. Nada. Quem criou isso tirou o 2º lugar. O que importa é ganhar. A gente não gosta de perder nem 0 em 1, irmão. 0 em 1. Pum. Pô, perdi. Vai com raiva, irmão. Porque a gente quer ganhar. Então, não importa competir nada. O que importa é ganhar. A gente quer ganhar. Agora, a gente ganha, irmão, quando a gente sabe ouvir. Então, deixa Deus desenvolver em você a sua capacidade auditiva. Diz o texto de João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nossa relação é de boca e ouvido. A gente vai se entendendo, a gente vai se confundindo, a gente vai se formando. O que mais uma ovelha, além de suprimento e diretriz, deve esperar do seu pastor? Proteção. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Proteção, não temerei. Isso pressupõe o quê? A necessidade de estar debaixo de uma autoridade espiritual. Estar debaixo de uma autoridade espiritual não é estar debaixo de um autoritário espiritual. Estar debaixo de uma autoridade é assim, eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de uma comunidade que tem membros com funções diferentes do outro. Todos são iguais, mas com funções diferentes. E a gente não entende isso. Uma coisa, por exemplo, é arrancar o meu dedo. O meu corpo funciona sem esse membro. Mas se arrancar o coração, não funciona. Se arrancar o cérebro, não funciona. Todos os membros são importantes, mas alguns deles têm funções vitais. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Há alguns membros no corpo de Cristo que têm funções vitais. A figura do pastor é uma função vital, porque toda vez que ele está em culto, ele está em atividade. A maioria das ovelhas estão em passividade, recebendo. Tudo que nós sabemos porque alguém que tinha esse saber anterior a gente transmitiu para a gente. Você que é formado em matemática, conheceu um matemático que teve o conhecimento da matemática primeiro que você, e ele passou para você. Na vida espiritual a mesma coisa. Alguém que está em Cristo mais tempo, alguém que está nessa jornada há mais tempo, que tem intimidade com o Pai, ou deveria ter, e transmite essa experiência para o rebanho. Essa transmissão de saberes e experiências espirituais é testemunhado pela vida do próprio sujeito que a transmite, dá segurança espiritual. E a segurança espiritual não é só porque a gente está debaixo da autoridade espiritual, não. É porque, como a gente tem recebido suprimento, diretriz, quando nós estamos diante dos inimigos da vida, nós estamos armados para eles e não os tememos, porque nos vemos menores do que ele. No Evangelho, nós somos confrontados, colocados diante do espelho, e nós nos damos os nossos devidos valores, de modo que quando ele vem contra mim, eu não temo. É aquela relação de Davizinho com o gigantão. O gigante, quando vem diante de Davi, olha para baixo, Davi olha para ele de cima, ele olha para baixo. O gigante, a primeira coisa que ele faz é um ataque psicológico. Você está de brincadeira? Se eu sou algum cão para você vir aqui morder minha canela, cara? Eu vou matar você, cara. Eu vou arrancar teus intestinos, vou arrancar os teus miúdos e vou jogar para os abutres. Tu imagina você ouvir de um cara de 3,5 metros, um negócio desse, e você tendo 1,5 metro. Vou arrancar tuas tripas e vou jogar para os abutres. Ele joga um embate psicológico para ver se o moleque definha antes de começar a guerra. Davi olha para ele e fala assim, como é que tu acha que eu tenho medo de tu, cara? Você vem contra mim com espada e vara-pau, mas eu subo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não tem medo porque ele não se transforma na verdade do gigante. Eu não sou cão, não. Não adianta você dizer algo sobre mim, porque eu já sei quem eu sou nele. Então eu não tenho medo de você. Por que tem tantas ovelhas que têm medo da vida, de encarar os desafios da vida, de acreditar que pode sim tomar posse do seu sonho, da sua realidade? Porque tem tanta gente acovardada, vivendo a vida aquém das suas possibilidades, como eu tenho pregado quarta-feira, vivendo ociosidade, ou seja, se tornaram no sepulcro das suas próprias possibilidades. Há tanto potencial, há tanto talento, há tanto dom, há tanta força, há tanta vivacidade, mas ele está ocioso. Ele virou o sepulcro das suas próprias possibilidades. Por que esse negócio não irrompe? Por que esse negócio não flui como um vulcão de você? E não se capilariza na existência da tua vida inteirinha, fazendo de você uma vida da qual você tenha orgulho. Mas não, a gente se transforma no sepulcro das nossas próprias possibilidades, ociosos. Por quê? Porque tem uma visão equivocada de si mesmo. E por que tem visão equivocada de si mesmo? Porque não está debaixo de proteção da palavra, de proteção espiritual, de autoridade espiritual, que me confronta e me mostra quem eu sou em Deus. Em Deus, irmãos, e no Evangelho, a gente pode falar com Paulo, posso todas as coisas. Por quê? Porque é Ele quem me fortalece. A gente não tem medo. Então, o que a gente deve esperar de um pastor? Proteção. Me ensina a gerir a minha própria vida, me capacita para enfrentar os embates da existência, me mostra quais são as armas que eu utilizo para. Isso gera proteção, isso gera
autoestima, isso gera amor próprio. Suprimento, diretriz, proteção e, por último, capacitação. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, quem é ovelha do sumo pastor tem inimigos. Vai ser odiado. Vai ser invejado. Vai ser alguém cuja derrota vai ser celebrada por outro alguém. Vai ter gente que sofre com a tua ascensão. Vai ter gente que vai tentar roubar o que é teu. Vai ter gente que vai tentar impedir o teu caminho. Pô, mas ele é meu pastor. É verdade, mas ele diz que você vai ter muitos inimigos a si mesmo. Só que ele diz o seguinte: na presença dos meus inimigos, ele prepara uma mesa. Ou seja, na presença deles eu tenho fartura. Você sabe o que é uma mesa na presença dos inimigos, irmãos? O inimigo é aquele que vem tentar tirar o que te daria alegria para sentar à mesa e celebrar. Celebrar o quê? Esse cara me traiu, esse cara me machucou, esse cara me roubou, esse cara me feriu, essa pessoa me desconstruiu. Vou sentar para comemorar o quê? Pois é, se ele está dizendo, é ele que prepara a mesa perante mim, ele está dizendo, você vai ter muitos inimigos, mas os inimigos fracassarão. Você vai ter sempre razão para sentar à mesa e mais, vai ter sempre sobre a mesa algo a que comer. Ele fala do fracasso dos antagonistas sobre nós. Ele não nos ilude dizendo, você vai ser amado por todos. Jamais. Impossível. Jesus não conseguiu essa façanha. Mas ele está dizendo que, se você não vai ser amado por todos, o ódio de ninguém te paralisará. Você vai estar capacitado para lidar com isso. É a capacidade para as adversidades. É a capacidade para as lutas ferrenhas e ferozes que a gente trava com os inimigos externos e os inimigos internos. Então ele está dizendo, o pastor é esse que me capacita para qualquer circunstância. Aí Paulo vem, eu estou experimentado em todas as coisas. Ter fartura, padecer necessidade, ter muito, não ter nada. De modo que eu estou completamente liberto da necessidade de estar vivendo sempre no prazer. Se o prazer é o que eu tenho para hoje, eu celebro com alegria. Se é a dor que eu tenho para hoje, eu sofro com dignidade. Eu estou experimentado em tudo, eu estou capacitado para tudo. Ora, vem vida que eu vou te provar. E a gente está vivendo a vida independente da qualidade dela. Quem é que faz isso com a gente? É o Evangelho, irmão. Na perspectiva do sábio, quando chegar o dia da prosperidade, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera, Deus fez tanto um como o outro. Quando nós pregamos sobre esse texto, nós falamos, o que vale não é a qualidade do dia, é o dia propriamente dito. Não desista do dia por causa da qualidade dele. Ora, quando a gente está no Evangelho, a qualidade do dia já não importa mais. O que importa é o que é? Eu acordei mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Foi o Senhor quem fez esse dia, alegremos-nos e regozijemos nele. O dia é mais importante do que a qualidade dele. Porque nós estamos experimentados para qualquer vento que venha sobre nós. E onde que a gente tem essa capacidade, irmão? Eu acredito que o púlpito faz isso com a gente e faz mesmo. Eu louvo a Deus pelos pastores que tive e sei que o que eu sou hoje não é muito, devo muito a eles. Então eu posso morrer de qualquer coisa, de ingratidão jamais. Nunca concordei 100% com tudo que meus pastores disseram, mas isso não anula tudo mais com o que eu concordei. Então a gratidão sempre me habitou o peito. E eu louvo a Deus pelo suprimento, pela diretriz, pela proteção e pela capacitação que meus pastores me deram. Então eu acredito que é o que você mais deve exigir do seu pastor. É isso que eu acabei de dizer. Agora, o que um pastor espera das suas ovelhas? Acredito eu. Primeiro, reconhecimento. O texto começa dizendo, o Senhor é meu pastor. Então ele está dizendo, bom, tu és pastor, sendo meu ou não. Mas o salmista diz, eu te reconheço como meu pastor. Reconhecimento. É meu pastor, isso é, eu reconheço como tal, eu valorizo como tal, eu valorizo por isso. É reconhecimento. O pastor só é pastor para quem é ovelha. Já preguei sobre esse texto. Um monte de gente frustrada com Deus. Eu não consigo entender como é que a gente pode se frustrar com Deus perfeito, no qual não há mudança nem sombra de variação, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não sei como é que eu posso me frustrar com alguém que é perfeito. Entre os homens, tudo bem. Mas com Jesus, com Deus, como é que eu posso me frustrar? Bom, eu me frustro porque eu fiz uma projeção sobre ele que ele não respondeu. Então, a minha frustração não é com ele, mas é com Deus que eu criei
na minha cabeça. Então, porque ele disse que não ia faltar nada e faltou. Mas o texto não é lido assim, né? Nunca falta nada para quem pode chamá-lo de pastor. Faltou na tua vida? Faltou. Você pode chamá-lo de pastor? Ou seja, você está vivendo em obediência a ele? Não. Você compartilha a tua lã para o sustento do pastor? Não. Você se multiplica, porque quem aumenta o rebanho do pastor é a ovelha. Então, a ovelha, ela ouve a voz do pastor, obediência. A ovelha cede a lã para o pastor. A ovelha se multiplica no rebanho. Então, se eu não vivo em obediência, se eu não compartilho lã, se eu não me multiplico, então eu não posso chamá-lo de pastor. A promessa não é para tu. Então, quem quer ver o nada me faltando, se tornando realidade, primeiro tem que se tornar ovelha, para que essa promessa seja promessa para ti também. Ela não está solta no universo, ela tem um alvo. Então, o pastor só é pastor para quem é ovelha. E a promessa do suprimento está intrinsecamente ligada a isso. Pastor e ovelha. Então, quando o Senhor faz promessa para o rebanho, ele faz promessa para o rebanho inteiro. Para o pastor que fala e para a ovelha que ouve. Não é? Então, o que um pastor precisa? Acredito eu, reconhecimento. Esse reconhecimento, ele não vem com presentes. Estou falando de presente, mas é bobagem. Não vem com bajulações, não vem com tapinha nas costas. Irmão, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu jantei com o Maurício, meu brother, fez 60 anos esse ano. Agora há pouco tempo. Aí, essa semana, Deus trouxe à memória dele uma professora lá da sua infância. E ele estudou na igreja católica ali na Estrada dos Bandeirantes. Aí vira e mexe, ele para ali, olhava para aquela escola e falou, poxa, cara, minha professora tal, aquela professora que a gente não esquece jamais, né? Todos nós temos uma professora que marcou a nossa vida, que a gente não esquece nunca mais. E ele toda vez passava, pô, será que a professora tal está aí? A professora... Pô, essa semana ele falou, pô, eu vou lá, hoje eu vou atrás dela, vai que ela está lá na escola. Aí ele entrou na igreja católica, foi na secretaria, e perguntou, a professora fulano de tal ainda está aí? Ela falou, não, ela já está velhinha, ela não dá mais aula aqui não, mas é membro dessa paróquia, ela vai estar aqui na missa amanhã de manhã. No dia seguinte, estava o pastor Maurício lá na missa. Aí, ele sentado lá no fundo, ficou procurando, ver se ele conhece, pô, será que eu vou conseguir reconhecê-la, tal. Acabou a missa, ele olhando, não conheceu ninguém, até que uma velhinha no fundo deu um sorriso, ele falou, é ela, eu conheço por causa do sorriso dela. Ele chegou perto dela, agora com 60 anos de idade, professora fulano de tal. Ela falou, ô meu filho, tal. Claro que ela não conhecia 1 bilhão de alunos, tal. Aí ele começou a cantar uma musiquinha lá do ginásio, do primário. Aí ela falou assim, mas essa música eu cantava com os meus alunos há 40 anos atrás. Pois é, eu fui seu aluno, sou o Maurício, tal. Ela derramou em lágrimas. Eu vim aqui só para abraçar a senhora. Eu sou um homem de bem, eu sou casado, tenho 2 filhos. Fui formado pela senhora, eu hoje sou um homem de Deus, sou pastor, a professora se derramando em lágrimas, porque viu que o seu ensino fez daquele menino um homem de bem. E ele voltou só para dizer, muito obrigado pelo que a senhora fez na minha vida. E agora voltou com 60 anos de idade. Esse é o maior reconhecimento que um professor pode ter. O reconhecimento de um pastor é ver uma ovelha fazendo o evangelho valer a pena, se transformando numa vida que dignifica o evangelho que recebeu, que faça o sacrifício de Jesus valer a pena, que onde quer que esteja sinalize o reino de Deus e não faça o que a gente vê muitas vezes na rede. Pelo amor de Deus, cara. A gente vê algumas coisas extremamente vergonhosas, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca liguei para ninguém para chamar a atenção de ninguém. Nunca mandei um zap para chamar a atenção de ninguém. A gente só percebe, a gente só vê. Agora, quando é que a gente se vê reconhecido? Quando a gente vê algo acontecendo de lindo. A tua ovelha está lá, momento de Betânia. Momento de Betânia. Ovelha do Neuzão, do Barretão, do General. O moleque é bom. É assim que a gente vai se vendo reconhecido, sabe, irmão? Quando você lá na sua empresa vive uma fé atraente, você é o sangue bom da fábrica, não o crente nojento, o crente antipático,
que não se relaciona, mas que vive jogando todo mundo no inferno o tempo inteiro, é o mais carnal, é o mais fofoqueiro. Não. Reconhecimento é quando a gente percebe que o ensino compartilhado está sendo praticado. Um pastor precisa disso. O que o pastor espera? Espera obediência. Se é pastor de fato, porque sou ovelha, sigo. Posso até discordar dele. Pastor, posso dar um bizu? Pode, senta aqui. Quantas vezes na minha vida, quando uma ovelha sentou perto de mim e falou outra coisa, eu mudei de ideia, sem problema nenhum. Eu sou de todos o grande aprendiz. Sonho a minha vida inteira ter alguém que me quisera eu ter um professor que estivesse comigo todo dia. Claro que Jesus é o cara, né? Mas alguém que fosse superior, físico, para que eu pudesse recorrer na hora quando eu tivesse dúvida, porque eu tenho 1 milhão de dúvidas na vida, e alguém que guiasse. Então, se você é ovelha, você ouve, você obedece, porque o pastor, ele é diferente do peão de boiadeiro, já falei sobre isso aqui. Na relação do pastor literal com a ovelha literal, o pastor ele vai na frente com um cajado, e as ovelhas vão seguindo ele. É um negócio bonito de se ver, rapaz. As ovelhinhas conhecem o pastor e vão seguindo o pastor. Ele para, as ovelhas param. Quando ele está no pasto, ele chama as ovelhas. Tem um vídeo no Google, podia ter separado, onde tem umas ovelhas assim no pasto pastando. Não sei se vocês já viram. Aí alguns estranhos chegam, chamam as ovelhas. Ovelha! E as ovelhas nem... Daqui a pouco chega o pastor. A boca, todo mundo levanta a boca. Aí ele chama as ovelhas, vem aquele monte de ovelha, porque a ovelha conhece a voz do pastor. É bonito o vídeo, vê se você acha aí, Panel, um negócio bonito de se ver. Então, a ovelha vem atrás. Então, não é pastor que vai atrás de ovelha, é ovelha que vem atrás de pastor. Diferente do peão de boiadeiro. O peão de boiadeiro vai lá atrás da manada. Aí vai os bois e as vacas, tudo da frente. Malhada, tufão, boi, tá. Aí daqui a pouco estoura uma para lá, pum, aí vai o pastor atrás, e laça, e traz o bicho para cá de volta. Aí daqui a pouco vai para lá, o boiadeiro vai atrás dele. Não, na relação do pastor não é assim. Pastor não anda atrás de ovelha. É engano de vocês. O pastor ensina a ovelha a viver a sua própria vida, e se a ovelha vive a vida para a glória de Deus. Não se torna o centro do rebanho, querendo tomar o tempo todo do pastor, porque o pastor tem muitas outras ovelhas para tratar. Então, pastor é pastor, não é peão de boiadeiro. Bota aí o vídeo aí. Olha que coisa, mano. Vamos ao teste número 1. Olha, não é pastor, está chamando as ovelhas, né? Teste número 2. Mais um que não é pastor, chama ela. Até língua estranha rola, mas esse poder não vale. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Olha como é que a voz do pastor muda comportamento. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para onde ele for, vai a ovelha. Legal, né?
Então, não tem ninguém com chicote na mão. Malhada, bom dia, com chofar, né? Nada, é só no papo. As ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Acabou, é simples assim. E não se sente menor por isso, não se diminui por isso. É só isso. É obediência. Mas, coragem. Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei. É vale da morte, mas mesmo assim eu ando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra. Veja, eu estou no vale da sombra da morte? Estou, mas estou andando. Eu não parei no vale da sombra da morte. Eu não me acovardei no vale da sombra da morte. Eu não me magoei no vale da sombra da morte. Eu não me entristeci, parei no vale da sombra da morte. Não, esse vale da sombra da morte que eu tenho para hoje? Então, eu caminho também no vale da sombra da morte. Não tem problema. Por quê? Porque eu vim do vale dos pastos verdejantes. Então, porque eu tenho pasto verdejante, eu cheguei no vale da sombra da morte alimentado. Então, morte, pode cair dentro. Não vai achar em mim um inimigo fácil, não. Coragem, irmão. Para com esse mimimi dessa geração chata que está no Brasil, que vive reclamando de tudo. Tudo é mimimi. Estou triste, magoei, estou com raivinha, vou embora. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta lidar com gente assim, não. Gente que acha que é o centro do universo. Irmão, você não faz falta não, irmão. Me ajuda? Fala assim na lata de quem está do outro lado. Você não faz falta não, irmão. Dói um pouquinho o ego? Dói um pouquinho? Dói um pouquinho o ego, não dói? Fala a verdade, irmão. Como assim que eu não faço falta? Se é falta a igreja é culto do mesmo jeito. Se eu não vier, tem culto do mesmo jeito. Você sumiu, cadê fulano, irmão? E fulano já está na outra igreja, tem 3 anos, agora que eu vi. Como é que pode isso? Aí você descobre que você não fez falta, fica com raiva porque não fez falta. É um negócio de maluco, assim, uma geração de magoáveis, horrível. E aí os pastores também não sabem quem são, fica tentando animar esse pessoalzinho que está sempre mal a vida inteira. Está de mal consigo e aí vai ficando de mal com a vida inteira. O que a gente quer é coragem, irmão. Não tem jeito, a vida é sua, quem tem que cuidar da sua vida é você. O que tem Deus preparado para você, quem tem que tomar posse é você. Então quem tem que guerrear a tua luta é você. Pega o evangelho e usa como arma que ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Agora você vai ficar sentado lamuriando da vida, o sujeito vai ajudar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, só que o cara que está te ajudando está cheio de problema na vida também. Irmão, já tentei te ajudar, estou 2 meses contigo aqui, mas tu não levanta, eu tenho que cuidar da minha vida. E o cara vai cuidar da vida dele. Então no evangelho a gente é capacitado para encarar o mundo. Então a gente tem que ter coragem, essa coragem não é baseada na nossa própria força, mas na força do sumo pastor. Ainda que eu ande pela vale da sombra, eu não temerei, porque tu estás comigo, ele está mesmo. Então o que a gente quer de ovelha é coragem, para a gente terminar. Inconformismo espiritual, que está lá no versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença, unge a minha cabeça com óleo e a minha cabeça se transforma, meu cálice transborda. Então esse inconformismo que a unção seja buscada até transbordar. Unge com óleo a minha cabeça, ou seja, esse inconformismo nunca se satisfazer com a unção que já recebeu. Por quê? Porque é ganancioso? Não, porque a fonte de onde vem o óleo é inesgotável, que é o Espírito Santo de Deus. Se eu sei que a fonte que me alimenta é o Espírito Santo, é uma fonte inesgotável. Então o que eu faço? Eu quero sempre mais de Deus. Se a gente viver essa vida muito mais que abundante na unção, a gente vai ter uma relação pastor e ovelha saudável. E se a gente tem essa relação saudável de verdade, acontece o que diz o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, se a gente se relaciona bem, a bondade do Senhor desce sobre nós. Se a nossa relação é boa, a misericórdia me segue todos os dias. Se a nossa relação é boa, o nosso destino eterno já está traçado. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. E que o Senhor nos dê a graça de continuar vivendo assim como a gente vive, né? A gente vive muito bem, eu me sinto pastor mais amado do mundo, eu me sinto pastor extremamente útil,
eu não tenho crise de identidade. O Neil em mim é muito mais poderoso do que o pastor que me habita. O pastor em mim não matou o Neil que eu sempre fui, pelo contrário. Eu sou pastor e consigo ser Neil na boa. E nem ligo. E eu toco o barco, pego minha moto e vou. Que às vezes falaram mal, o problema dele, eu sei quem eu sou em Deus. Falaram bem, glória a Deus, toda honra e toda glória no nome do Senhor. Eu olho para minha esposa, irmão, olha a pele, irmão, fala a verdade, irmão. Tu não vê um pezinho de galinha na nega. Os olhos brilham. O olho brilha. Não tem amargura de ser esposa de pastor, aquela performática, tem que estar de terninho, não. Ela é deinha e pronto, ela banca a vida dele e vai, gostou, não gostou, e vai. A gente vai esperando o Senhor voltar, enquanto o Senhor não volta, a gente vive. E vive abundantemente. A minha oração, meu irmão, é que você amadureça no Evangelho para que você possa gerir a sua vida sempre para a glória de Deus. Que Deus olhe para você e diz assim, esse é meu filho, que moleque maneiro, que mina, show de bola essa minha filha arrebenta. Ô, nega boa, ô, branquela maravilhosa, essa minha filha, que orgulho que eu tenho na minha filha, desse negão, desse moleque maneiro. Imagina Deus falando isso da gente, irmão. Deus olhando para nós diz, és meu filho amado, e eu tenho muito prazer em você. Vamos aplaudir a Ele, que Ele nos dê a graça de viver isso em nome de Jesus. Rivânia, temos 5 minutos. Aí, Rivânia sempre traz um textão maneiro. Aí a igreja traz um presentinho para o pastor, aleluia. NBA Store, olha, lá vem basquetebol aí. Bem, gente, imagina a responsabilidade que eu tenho durante alguns anos que eu estou aqui em Betânia de escrever aos nossos pastores, né? Como a Márcia acabou de dizer, o que eu tenho para dizer a eles, meus mestres, pastor Neil, Andréia e os demais que estão aí sentados. Eu sempre conto com a parceria do sumo sacerdote, do sumo pastor. E quando estávamos louvando com aquele hino, meu pastor, mais que abundante, né? Ele nunca deixa faltar nenhuma palavra aos corações desses homens e dessas mulheres. E o título que veio a mim esse ano foi Não se fazem mais pastores como antigamente. O mundo evoluiu. Estamos na era da internet e chegamos à conclusão que se tudo evolui, nossos pastores também evoluíram. E hoje ouvimos com muita frequência a seguinte afirmação: não se fazem mais pastores como antigamente. E eu concordo. Pastores não se fazem, eu acredito que eles nascem. Porque se entendermos como chamado, eles não têm chance à escolha. Apenas aceitação é uma missão. Diante da missão, eles são enviados à multidão, que traz consigo, como aprendemos aqui, o inconsciente coletivo, a inconsequência, o irracional. E o mais lamentável nessa questão é que nós somos essa multidão. O bom disso é sabermos que Deus não se relaciona com a multidão, e sim com o indivíduo. Ainda que Deus lide com o indivíduo, insistimos, como ovelhas, a sermos a multidão. Sendo assim, criamos uma imagem superestimada deles. Homens e mulheres que, ao ser maculada, não sobra absolutamente nada. Há pouco tempo, vi de Kleber Lucas. E essa imagem equivocada a respeito destes nos levam a vê-los como semideuses. Não, pastores não podem errar. Pastores não se suicidam, não adulteram, não roubam, não traem, não mentem, não invejam, não disputam, não e não. Pastores são máquinas, são ETs, são robôs. Pastores não são humanos como nós. Será que estamos diante de zumbis? Não, óbvio que não. Eles estão vivos, sim, e se vivem,
sujeitos a todos os sofrimentos humanos, como nós. Pastores choram, sentem medo, são frágeis, inseguros, carentes, teimosos, orgulhosos, mimados, arrogantes, chatos. Ouso dizer que tem alguns até um pouco loucos. Ou quem sabe, totalmente loucos. O evangelho não é o quê? Que aprendemos com vocês mesmos. Loucura. Falo isso com todo temor e respeito que tenho a vocês, pastores, porém humanos. Nós, betanenses, conhecemos alguns destes. Lembro-me de um que nos apresentou a Sociedade dos Amores Póstumos, onde quem ama e não materializa tem um amor morto. Nos ensinou que o amor deve ser materializado em gestos e atitudes. E hoje, onde comemora-se o Dia do Pastor, seria uma boa oportunidade de aplicarmos esse ensinamento. Pensa comigo, igreja. O que temos feito para materializarmos esse amor semeado em nós, através da palavra, do louvor, do evangelismo, das missões, das obras sociais? Quando a perplexidade de uma realidade não esperada de um deles se apresenta diante de nós, agiremos como multidão ou indivíduo? Lembremos que as circunstâncias pelas quais Paulo e Silas passaram não mudaram o que eles eram em Deus. Não queremos, ouçam bem, mestres aos nossos próprios olhos. Queremos mestres que, sendo espirituais, procurem viver como seres naturais e não o contrário. Queremos mestres que, ainda que na caminhada chorem, não parem. Queremos mestres que, ainda que a frustração com suas ovelhas os alcancem, não se frustrem com Deus. Queremos mestres que, embora muitas vezes se tornem incrédulos, não percam a fome do Pai. Queremos mestres que, se cheios de defeitos, não esqueçam do Jesus que os amam na sua totalidade. Queremos mestres que, como Paulo e Silas, em circunstâncias adversas, decidiram transcendê-las a despeito da dor. Entenderam que a dor nada mais é do que a gestação de Deus, de uma bênção para nós. Enfim, queremos mestres que sãos, digo sãos no sentido de saúde, não permitam diluírem-se nessa sociedade inversa e secularizada, mesmo que em alguns momentos precisem caminhar sozinhos. Sabem por que queremos mestres assim? Porque, embora muitas vezes pareçamos multidão, ainda somos indivíduos. E isso se deve ao muito que vocês oferecem a nós, a esse pasto verdejante. Quer saber? Vamos materializar um pouco esse amor? Então vai. Pastores, pastoras, o que mais amamos em vocês não reside na espiritualidade que porventura nos apresentem, mas na beleza da humanidade que habita em vós. Aquela velha história, nunca se impressionem com a santidade de ninguém, e sim com a sua humanidade. Por quê? Porque quanto mais humanos, mais santos. A nossa oração é que vocês sejam muitíssimo abençoados. Pois abençoados não são aqueles que ajuntam, mas aqueles que, mesmo empobrecendo, enriquecem a muitos. Feliz Dia do Pastor. Bem, aqui está um presente para o nosso mestre. Parabéns. Ivânia sempre escrevendo muito bem, né? Verdade, a gente tem esses defeitos todinhos. Queria chamar todos os pastores da igreja aqui. Nossa igreja não depende só do Neil. A Neil depende dessa rapaziada aí toda. E nós somos uma rapaziada que se dá bem. Isso aqui é muito legal, né? Viaja o país,
Neil, qual é o segredo da sua igreja? A minha liderança, a gente se dá bem, a gente é parceiro, a gente é amigo, a gente se entende, a gente conversa, a gente dialoga. Me perguntam muitas vezes, quantas reuniões de liderança você tem por ano? Eu falei, eu tenho uma reunião de líderes por ano. Que isso? Como é que pode isso? O resto é só no Zap. Aí eu almoço com hoje, janto com outro amanhã, almoço com outro dia, janto com outro no outro. A gente vai sabendo de cada ministério, vai suprindo cada um, vai suprindo família. E a gente vai tendo tempo um para o outro e todo mundo tendo tempo para a família. Então, eu quero que você aplaude o Senhor pela vida desses homens, dessas mulheres. Eles são a nossa base, nosso sustento. Eles são grande parte da razão da nossa saúde, da minha saúde, da minha existência. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, cada um deles, cada um deles, cada um deles, cada um deles. Todos muito amigos e parceiros, a começar por essa aqui. Aleluia. Que está comigo há 32 como casal e 2 anos como amiga e até com namorada. Então, esse ano eu completo em outubro 28 anos aqui com vocês e completo 30 anos de ministério. Aliás, não, 30 anos é no ano que vem. Completo 29 de ministério e 28 aqui. E é uma longa caminhada, né? A gente já está junto assim há bastante tempo. E grande parte desses homens aqui estão comigo há tempo quase todo, sim. Conhecem o Neil, conhecem o pastor e tem me respeitado nas minhas particularidades. Eu não sou muito comum nas minhas relações, digamos, pessoais. Sou muito introvertido, caladão. Não sou de massa, não sou de multidão. Quando eu não estou aqui, eu estou sempre sozinho, sempre de minoria, tentando viver a vida mais simples que eu possa viver, mais desburocratizada. Mas eu quero dizer para vocês que até aqui tem valido a pena. Tenho muito orgulho da nossa igreja. Eu tenho muito orgulho do que Deus tem usado a gente para fazer. Plena consciência que nós não somos perfeitos. Afinal de contas, você é membro daqui, né? Como é que essa igreja ser perfeita se tem gente como você aqui, né? Na membresia? Gente como eu, não dava para ser perfeito. Mas, como Deus não quer perfeição, Ele sabe que a gente não pode. A gente é caído, Ele diz, perfeição vocês não podem, mas evolução vocês podem. O que Ele quer de nós é evolução. Que a gente seja melhor a cada manhã, a cada dia. E eu acho que a gente tem vivido isso para a glória de Deus. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pelo amor, pela oração. Nunca se esqueçam de nós nas suas orações, por gentileza. Amém, amados? Vamos orar. Vem cá, Vinícius. Você foi o primeiro pastor a ser ordenado por mim. Dos poucos que eu ordenei, né? Você foi o primeirão, né? Pois é, então, ora por nós aí. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer, né? Hoje eu mandei uma mensagem para o meu grupo lá de teologia, viu, Rosângela? Nós somos da mesma teologia do seminário. E todo mundo bota lá, né? Feliz dia do pastor, feliz dia do pastor, feliz dia do pastor, né? Mas eu acho que mais do que feliz dia do pastor, é agradecer pela vida do pastor. E desejar que ele também tenha a sua própria vida. E facilitar sempre para que ele tenha essa possibilidade de vida. E eu sei que alguns dos meus colegas que estão naquele grupo estão sofrendo. 2 semanas atrás, um ficou 2 horas e meia comigo no telefone, só escutando ele. E está numa crise tremenda. Então, você está aqui em Betânia e tem esse acesso, tem essa facilidade, tem essa vivência, mas não é a realidade de muitos campos. Quiçá a maioria, infelizmente, não é assim. Então, muitos de nossos colegas de ministério, de chamado, estão precisando muito de orações, de gente que apoie. Então, seja grato por aquilo que você tem. Seja agradecido pela história de vida do seu pastor. Pessoalmente, eu sou muito grato pela vida do pastor Neil. Me ajudou muito durante os 15 anos que eu fiquei praticamente fora aqui. Eu já fui para um ministério com uma experiência que muita gente que já estava no ministério há anos não tinha. Eu vi uma pessoa falando na CEPAL uma vez, algo que eu fiquei olhando para ele. O cara com mais de 20 anos de ministério. Eu falei, gente, eu já fui livre para isso. Mas tem a ver com a história de vida dele. Tem a ver com a história de vida de uma pessoa que eu conheci no Rio Grande do Sul, pastor Roosevelt. Então,
É essa gratidão que a gente tem que carregar por cada palavra, por cada gesto, por cada vida. E tudo que a gente puder facilitar, que a gente facilite. Porque só quem está à frente de um rebanho sabe o que é estar à frente de um rebanho. Quem nunca esteve à frente de um rebanho não sabe o que é estar à frente de um rebanho. Ah, eu sou pastor, mas não teve? Não sabe. Ovelha, menos ainda. Então só quem está à frente sabe. Então que a gente continue amando, considerando, abençoando a vida do pastor Neil, abençoando a vida da Andréia, né? E abençoando a vida de cada pessoa que tem ajudado de alguma forma, contribuído para que o ministério dele se estabeleça. Deus abençoe. A minha gratidão, tenho certeza, a gratidão de todos aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor deu a mim, a minha família, de conhecermos o pastor Neil e a Andréia há tanto tempo atrás. Muito obrigado por o Senhor permitir que durante tanto tempo estejamos juntos, caminhando, vivendo e aprendendo, e durante toda a minha vida tenho aprendido muito com ele, com a Andréia e com tudo aquilo que eles significam e representam para a vida de cada um de nós. Obrigado pela vida de pessoas com as quais eu convivi, como o Denilson, já no início aqui da vida dele em Betânia, os outros que eu pude conhecer ao longo desse tempo, e também pela instrumentalidade de cada um deles, ó Deus, na cooperação do crescimento desse ministério. Meu desejo é que o Senhor renove as forças do nosso pastor, renove as forças dos pastores dessa igreja, renove suas famílias, suas esposas, seus maridos, renove seus filhos, guarda-os, ó Deus, de todo mal. Temos vivido tempos tão difíceis, tão complicados, mas que não falte essa coragem, que não falte essa graça advinda de Ti, ó Deus, sobre a vida de cada um deles. Que a cada dia esse ministério seja renovado, que a cada dia as vidas sejam renovadas, que a cada dia a Betânia cresça em maturidade, cresça em sabedoria, cresça, Senhor Deus, em inteligência, sim, cresça em vida, e seja sempre um motivo de orgulho, de prazer para a vida do nosso pastor. Então que o Senhor realmente abençoe a todos, dê força, graça e saúde, sustente na Tua presença, e que cada momento de dor que eles têm vivido, cada perda que eles têm presenciado, seja, ó Deus, de alguma forma suprida por Ti. A dor e a ferida sejam aliviadas e curadas pelo Senhor, e as suas vidas sejam renovadas para a sua honra, para o seu louvor e para a sua glória. Muito obrigado por tudo, obrigado pelos anos de ensino, obrigado pela caminhada, obrigado pelo aprendizado, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através da vida deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe, gente. Até logo mais às 18 horas. Permitindo o Pai. Não sai sem dar um abraço no teu irmão, não.